Olá a todos, aqui é o professor Bram. Estamos começando aqui a nossa aula 4, né, de termodinâmica aplicada 1. Nós tivemos o nosso último encontro, né, nossa aula de tirar dúvidas, né, então nós conversamos sobre o conteúdo, né, apresentado nas 3 primeiras aulas, na aula 1, 2 e 3. E a gente está aqui, né, começando a nossa aula 4, no início do capítulo 2 do nosso curso, né, onde na aula 3 nós conversamos sobre a formulação da primeira lei da termodinâmica, que é a nossa lei maestra, a nossa lei mestre de conservação de energia, e a gente conversou que ela é totalmente geral, ela é aplicável em todas as áreas do conhecimento, da engenharia e da ciência. E ela, basicamente, a gente está vendo aqui nas nossas notas de aula, né, ela é uma lei, né, que conecta do lado esquerdo, né, a variação da energia interna, que é dU, que é essa energia que eu tenho disponível, né, num sistema para realizar algum processo ou alguma transformação. E do lado direito da equação, né, eu tenho calor e trabalho, né, a diferença entre d de Q d de W, né, a diferença entre calor e trabalho, onde justamente eu vejo, né, dentro dessa transformação, dentro desse processo, como essa energia disponível ela foi utilizada nessas duas formas de energia, que é o calor e o trabalho. Então, como eu comentei, né, como a gente comentou na terceira aula, essa conexão é uma conexão muito poderosa, muito robusta, né, porque estamos estabelecendo, né, uma igualdade, né, entre grandezas que têm comportamento diferente, distinto, né? Então a energia interna, né, ela é uma grandeza, é uma variável termodinâmica de estado, e por outro lado, né, calor e trabalho são grandezas de processo, né, que dependem, né, o seu valor depende exatamente de qual processo, né, de qual trajetória foi escolhida entre um ponto inicial e um ponto final. Então, é o que está escrito aqui nas notas de aula, né? dU é dependente das condições iniciais, apenas, né, das condições iniciais e finais do sistema, quer dizer, não importa qual processo a gente esteja realizando entre esse ponto inicial e esse ponto final. Então, também, como eu comentei na aula 3, no final do capítulo 1, do capítulo 2, nós faremos um grande exercício, né, de aplicação da primeira lei da termodinâmica, né, onde na segunda parte, né, desse exercício nós trabalharemos, né, com 5 rotas, com 5 processos diferentes, partindo do mesmo ponto inicial, chegando no mesmo ponto final, e nós veremos, né, que a variação da energia interna ela é a mesma, ela não varia, porque justamente ela é apenas dependente das condições iniciais e das condições finais de um certo sistema. E ao contrário, né, calor e trabalho, né, d de Q e d de W, são variáveis de processo que dependem, né, dessa trajetória do processo. Então, como esse processo ele é efetivamente realizado entre esse ponto inicial e esse ponto final. E aí existem algumas consequências que também nós já conversamos na nossa aula 3, mas é sempre importante enfatizar. Então, se eu tenho, né, num certo espaço, né, num certo gráfico, pressão versus volume, nosso ponto inicial 1 e o nosso ponto final 2, e eu parto desse ponto inicial 1, vou para o ponto 2, né, no caso intermediário, eu retorno a esse ponto 1, né, fechando um ciclo, a variação da energia interna é igual a zero. E aí trabalho e calor vão ter valores diferentes, a gente vai começar a conversar sobre isso agora no nosso próximo tópico, né? Onde será importante para nós definir o que a gente chama de trabalho mecânico. Né? Então, vocês viram, né, em Física 2, né, nossa definição básica, né, de trabalho, né, que o trabalho, nosso W, ele é igual a força F vezes deslocamento, dx. Então, essa é uma definição que vocês já conhecem, né, a partir de Física 2. E isso, né, quando a gente transforma força como sendo o produto da pressão vezes a área, né, e aí meu trabalho fica
P de pressão, A de área vezes dx. Então, o produto área vezes dx vira o volume, né? Área vezes o comprimento, você põe uma terceira dimensão, né? O meu dx vira o volume. E aí, simplesmente, né, o nosso derrom de W ele será igual ao produto PDV. Então, essa expressão, né, lembrando que o nosso curso ele é um curso de gases ideais, então a gente vai estar trabalhando aqui com situações de expansão, de compressão de gases ideais, a gente já vai começar a ver algumas aplicações logo a seguir. Então, essa expressão ela é uma expressão totalmente aplicável nessa situação onde eu tenho, né, a expansão de um gás ideal, ou mesmo de um gás não ideal, né, que não é um assunto do nosso curso, né, o nosso curso é um curso de gases ideais. Essa expressão, né, do trabalho, derrom de W igual a PDV, ela é a expressão que nós usaremos, né, para representar esse tipo de trabalho mecânico. Existem outros tipos de trabalho, a gente mais adiante, né, no capítulo 3, né, quando a gente estiver abordando o trabalho máximo de uma máquina térmica, né, eu vou comentar com vocês outros tipos de trabalho que existem na realidade, nos fenômenos, né, termodinâmicos, mas aqui, né, a gente está apresentando o que a gente chama de trabalho mecânico, né, associado à expansão e à compressão de um gás, por exemplo. Então, só para enfatizar, né, se dentro de um processo qualquer, né, num espaço, né, num diagrama, num gráfico, pressão versus volume, eu parto de um ponto inicial, não importa qual trajetória, passo por um ponto intermediário, 2, e volto para o meu ponto inicial, 1, então a gente efetivamente, né, está realizando um processo cíclico, e aqui a gente está introduzindo, né, esse conceito, né, de um processo cíclico, que vai ser muito importante quando nós falarmos sobre máquinas térmicas. Então, se é realizado um processo cíclico, nesse exemplo, né, de 1 para um ponto intermediário 2, voltando a esse ponto 1, então a nossa variação da energia interna, ΔU, será a integral de dU entre o ponto inicial 1 e esse ponto intermediário 2, mais a integral de dU desse ponto intermediário até o ponto de origem, né, porque é um ciclo fechado, né, 1. Então, eu vou ter, né, como uma igualdade relacionada à primeira integral, o 2 menos o 1, mais, relacionado à segunda integral, o 1 menos o 2. E aí, esse somatório ele é igual a zero. Então, essa é uma mensagem que é muito importante, né? Eu também já venho enfatizando bastante ao longo das nossas aulas, e que nós usaremos isso até o final do nosso curso, é que, tirando calor e trabalho, todas as outras variáveis termodinâmicas, elas são variáveis termodinâmicas de estado. Então, esse comportamento que a gente está aqui conversando, né, que se eu faço um ciclo, né, e quero determinar uma variação, né, de uma grandeza de energia de estado, essa variação ela sempre será igual a zero. Então, a gente acabou, né, de demonstrar isso para a energia interna, mas isso vale para as outras grandezas de energia termodinâmica que nós conheceremos até o final do curso, que daqui a pouquinho a gente já vai falar de uma nova aqui ainda dentro da nossa aula 4 de hoje, né? Então, essa situação é válida, né, para qualquer outra grandeza termodinâmica conservativa ou de estado. Então, eu estou usando aqui o termo variável de estado, né, como sinônimo de variável conservativa, um sinônimo. Então, vamos começar a aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? A gente, no nosso próximo capítulo, né, nós apresentaremos, eu vou apresentar para vocês a segunda lei da termodinâmica, também veremos aplicações da segunda lei da termodinâmica, né, que é bastante importante, ela acontece ao mesmo tempo que a primeira lei da termodinâmica. E como eu comentei na primeira aula, a gente é muito importante, né, quando a gente fala de estabelecer um processo, né, de descrever um fenômeno termodinâmico dentro de um sistema, de avaliar uma variação de uma energia, né, é sempre importante a gente trabalhar com caminhos que minimamente sejam conhecidos. Então, aqui, né, a gente começa, né, esse nosso caminhar, né, dentro
da aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? E a gente vai, na aula de hoje, falar de processos que são realizados a volume constante e a pressão constante. Nós veremos, até o final desse nosso capítulo 2, que existem outros dois tipos de caminhos de processos interessantes, que são os processos adiabáticos e os processos realizados a temperatura constante, os processos isotérmicos. Nós também aplicaremos esses 4 tipos de processos, a volume constante, pressão constante adiabático e a temperatura constante, também para a segunda lei da termodinâmica. Então, esse formalismo, né, que a gente está começando a ver aqui relacionado à primeira lei da termodinâmica, nós também aplicaremos para a segunda lei da termodinâmica, vendo todas as consequências da aplicação da segunda lei da termodinâmica. Então, começando, né, pelos processos a volume constante, e aí voltando, né, a relembrar a nossa primeira lei da termodinâmica, né, du é igual a d-rho de Q, d-rho de W. Se eu estou falando, né, de um processo constante, a volume constante, né, imaginando que eu só tenho um trabalho mecânico, que é o nosso caso aqui, né, de um pulso de um gás ideal, o que acontece com a nossa variação de volume se o volume é constante? Nosso dV ele é igual a zero. Então, nesse caso, como o volume do sistema é constante, e a gente vai estar aqui aplicando, né, o conceito do nosso trabalho, ele ser igual ao produto PDV, não é realizado nenhum tipo de trabalho mecânico, pois a integral de PDV é igual a zero, porque dV é igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna du ela é simplesmente igual a d-rho de Q a volume constante. Então, esse subscrito, né, que eu estou indicando aqui, né, esse Q minúsculo, né, subscrito V, ele indica um processo a volume constante. Então, nesse caso, né, a variação de energia interna ele é igual ao absorvido, ao calor absorvido ou calor rejeitado pelo sistema durante um processo. Então, du é igual a d-rho de Q. QV, né? Para processos a pressão constante, a gente vai ter que olhar, né, a primeira lei da termodinâmica de uma forma total, e nós veremos que existirá uma consequência, né, que é o aparecimento de uma segunda função de energia termodinâmica, que é a entalpia, representada pela letra H. Então, partindo, né, dessa ideia, né, de fazermos um processo a pressão constante, então, se a pressão é mantida constante, olhando aqui nossas notas de aula, em um processo onde ocorre uma mudança do sistema de um ponto inicial 1 para um ponto final 2, nós temos que o nosso trabalho, né, será a integral de PDV entre esse ponto inicial 1 para o ponto final 2. A pressão ela é constante, então eu posso tirar a pressão da minha integral, né, ele é constante ao longo do processo. Então, eu vou ter que essa integral, né, de PDV vira P, integral entre o ponto inicial 1 e o ponto final 2 de dV, e aí o meu trabalho simplesmente é igual à pressão que multiplica a diferença entre V2, volume final, e V1, volume inicial. Então, pela primeira lei da termodinâmica, temos, né, entre esses dois pontos, inicial 1, final 2, que du será igual a U2 menos U1. Isso será igual a um calor à pressão constante, né, já que a gente está falando de um processo realizado a pressão constante, menos P, que multiplica a diferença entre o volume final V2 e o volume inicial V1. Então, vamos agrupar as variáveis, né, colocando tudo que for 2, né, final, associado ao fim do processo juntos, e tudo que for com subscrito 1, que está associado ao ponto inicial do processo, juntos. Então, agrupando as variáveis termodinâmicas, nós temos que o 2, então, mais P, que multiplica V2, menos o 1 mais P, que multiplica V1, ele é igual ao calor à pressão constante. E aí o que é interessante, né, e isso tem consequências práticas industriais, inclusive, muito relevantes, né? Energia interna, pressão e volume
são variáveis de estado termodinâmico. E aí é conveniente, né, agrupar, né, esse somatório, né, de U mais PV e vamos chamar, né, esse conjunto, né, de variáveis de estado termodinâmicas de entalpia H. Então, U2 mais PV2, ela é igual a entalpia H maiúsculo subscrito 2 do ponto final, e o 1 mais PV1, ele é igual a entalpia do ponto inicial, H maiúsculo subscrito 1. Então, H2 menos H1 é igual a esse calor à pressão constante. Então, a expressão U mais PDV é uma função de estado chamada de entalpia, representada pela letra H maiúscula. Então, H é igual a U mais PV. Por que a entalpia ela é uma grandeza de energia termodinâmica muito relevante? Porque ela está associada, né, essa variação, né, da entalpia, né, que a gente está aqui determinando pela diferença, né, de H2 menos H1, olhando aqui nossas notas de aula, né, que é o nosso ΔH, ela está associada, né, a um calor que é liberado ou que é absorvido à pressão constante. E a gente pode imaginar que no nosso dia a dia da engenharia, né, é desejável, ou na maioria dos chãos de fábrica, né, nós teremos situações onde os processos e as transformações elas acontecem na temperatura, na pressão constante, né, que é a nossa pressão atmosférica local. Então, isso é muito importante, né, que você consegue medir, né, ou determinar, né, qual é o calor à pressão constante que deve ser fornecido ou que será fornecido em função de um certo processo ou de uma certa transformação. Então, a entalpia, né, ele é um parâmetro termodinâmico bastante importante, né? Ele é tabelado, né, para as principais transformações que acontecem nos materiais, né, de uma forma geral. E ela também tem uma importância na engenharia mecânica, né, e vocês verão essa importância a partir assim, uma forma mais acentuada, mais aplicada, né, a partir do curso de Termodinâmica Aplicada 2, né, no próximo semestre, aqui seguindo a nossa linha térmica dentro do curso de Engenharia Mecânica da UERJ. Um outro parâmetro muito importante, né, que é um parâmetro bastante essencial, né, na descrição dos materiais, é a capacidade térmica. E aí ela é interessante, né, é que a capacidade térmica ela indica a quantidade de calor que é absorvida ou retirada de um sistema material, sólido, líquido ou gás, em função de uma variação da temperatura. Então, essa aqui é a nossa definição, que é a definição bastante bem definida, bem apresentada, né? Mas a gente pode imaginar, né, que esse parâmetro ele é um parâmetro que ele é característico, né, de todos os materiais, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, né? E esse parâmetro ele tem um parâmetro muito importante quando a gente pensa, né, num dimensionamento, por exemplo, que vocês farão isso até o final do curso de engenharia mecânica, né, de um sistema de refrigeração ou de um sistema de aquecimento. E aí eu coloco aqui uma questão para vocês, né, que vocês podem até perguntar para os pais de vocês, para a mãe de vocês ou para a avó de vocês, né? Quem é que cozinha mais rápido, né? O inhame ou a batata? Ou seja, se nós colocarmos, né, a mesma quantidade, a mesma massa de inhame e a mesma massa de batata, quem é que vai cozinhar primeiro? Quem é que saberia responder isso? Então, a resposta, já aqui colocando para vocês, é o inhame. Então, eu mantendo, né, o inhame e a batata, né, mesma quantidade, a mesma massa, na mesma temperatura, o inhame ele cozinha mais rapidamente. Por quê? Porque a capacidade térmica do inhame, naturalmente, essa é uma característica, né, do material, né, que compõe o inhame, ele é maior do que a capacidade térmica da batata. Então, voltando aqui à nossa definição, né, então ele indica, né, essa capacidade, né, de absorver calor ou de retirar calor num certo sistema ou num certo material. Então, como o inhame ele tem uma capacidade térmica maior, essa capacidade, né, de absorver calor
ele é mais intensificado, ele é maior do que comparado com a batata. E aí, e por consequência, né, como ele absorve mais calor por temperatura, ele cozinha mais rápido e aí você tem esse efeito. E essa questão, né, que é colocada aqui, né, vocês eventualmente também conhecem, né, em outras situações do dia a dia, nos churrascos, né, e aí vocês podem também se perguntar, né, quem é que cozinha mais rapidamente, né? O frango ou a linguiça? Então, isso também, essa diferença, né, de velocidade, né, no cozimento, né, também está associada a essa diferença, né, da capacidade térmica do frango e da linguiça. Isso também vale, né, ao contrário, né, em sistemas de refrigeração. Né? Então, se você imagina, né, o dimensionamento de um frigorífico, onde você deseja armazenar os mais diferentes tipos de alimento. Então, na realidade, né, cada alimento, né, possui uma capacidade térmica inerente, as substâncias, né, que compõem esse elemento, e essa capacidade de refrigeração está associada, né, a esse valor de capacidade térmica de cada alimento dentro desse frigorífico. E num projeto de frigorífico, né, isso tem que ser dimensionado, isso tem que ser avaliado. Então, a capacidade térmica ela é um parâmetro que é bastante fundamental, né, e muito importante, que vocês utilizarão ao longo de todo o curso de vocês, né, nessa caminhada aqui pela nossa linha térmica, né, das disciplinas da área térmica da engenharia mecânica. Então, a capacidade térmica ela é representada pela letra C maiúscula, né? E matematicamente, voltando aqui às nossas notas de aula, o nosso C, a nossa capacidade térmica, ela é simplesmente a razão desse calor absorvido ou liberado ou rejeitado em função de uma certa variação de temperatura ΔT. A gente pode olhar essa expressão também com um olhar infinitesimal, né? Então, se essa mudança de calor ela é infinitesimal, a nossa capacidade térmica, né? Nosso C maiúsculo, ele simplesmente será igual a d rho de Q dt, e aí a gente está tomando um certo cuidado e também uma certa liberdade, né, de botar a derivada parcial, a derivação parcial em Q, né, o nosso d rho de Q, porque calor é uma variável de processo, e uma diferencial total, uma derivada total no T, nosso dt, porque temperatura é uma variável de estado termodinâmico, então a gente está fazendo esse cuidado com essa notação, né? d rho de Q, d rho de T. E aí nós podemos definir a capacidade térmica de um sistema tanto a volume constante quanto a pressão constante. Então, o nosso C grande, subscrito V, nossa capacidade térmica a volume constante, ele será simplesmente igual a d rho de Q dt a volume constante. Então, nosso CV grande, né, é a capacidade térmica a volume constante. E, igualmente, podemos definir, né, uma capacidade térmica a pressão constante, né, como sendo d rho de Q, d rho de T, a pressão constante. Então, nosso CP ele é igual à capacidade térmica à pressão constante. E aí nós vimos, né, como uma consequência, né, da aplicação da primeira lei da termodinâmica a um processo a volume constante e a um processo a pressão constante, que a gente pode dizer, né, que essa variação, né, nosso d rho de Q, né, esse calor fornecido, esse calor absorvido num processo a volume constante, ele está associado à energia interna. Então, nós vimos isso aqui na nossa aplicação. Né? Então, d rho de Q a volume constante é igual à variação da energia interna. E também nós vimos, né, que o nosso d rho de Q a pressão constante ele também está associado a uma outra grandeza de estado, de energia, que é a variação da entalpia. Então, quando eu estou aplicando, né, a capacidade térmica a volume constante, eu posso dizer que esse d rho de Q ele é igual a du. Então, d rho de Q dt a volume constante ele é igual a du dt a volume constante. E aí eu consigo ter uma outra definição, né, de variação de energia interna, né, além da primeira lei da termodinâmica, que é totalmente geral e totalmente válida, né, onde du ele é igual a CV dt.
Então, se eu conheço, né, o meu meio, se eu conheço o meu material, se eu conheço as características do meu sistema, e eu conheço o CV do meu sistema, a capacidade térmica, volume constante do meu sistema, eu consigo determinar a variação da energia interna simplesmente, né, num processo onde eu tenho uma variação de temperatura conhecida que justamente está associada ao meu problema de engenharia. Igualmente, né, para a capacidade térmica a pressão constante, meu CP, então nós vimos, né, numa consequência da aplicação da primeira lei da termodinâmica, que a variação do calor, meu de Ronde-Q, ele pode ser representada como sendo a variação da entalpia dH. Então, de Ronde-Q, de Ronde-T, a pressão constante, ele é igual a dH dt, a pressão constante, e aí também nós obtemos aqui, né, uma outra definição, um outro entendimento, né, de como nós podemos descrever a variação da entalpia. Então, o nosso dH ele estará associado a Cp dt. E aí, por uma questão de praticidade ou de economia também, né, de raciocínio, digamos assim, é possível descrever a capacidade térmica pelo mol do sistema. Então, você pode determinar, né, essas variações de energia interna, dU, essas variações da entalpia, dH, não necessariamente tendo de conhecer, né, qual é o tamanho do teu sistema, né, a gente vai entender isso um pouquinho melhor no nosso exercício aplicado, né, o que é o tamanho do sistema, né, ele está associado ao número de moles, né, no nosso caso, do gás ideal, né, que preenche esse sistema, né, mas de uma forma mais conveniente, né, vai ser importante tratar essa capacidade térmica, né, olhando a capacidade térmica por mol. E a gente vai saber, a gente vai chamar isso de calor específico. Então, essa grandeza, né, que é a capacidade térmica por mol do sistema, ela é chamada de calor específico. E aí eu vou representar, né, o calor específico não como C maiúsculo, mas como C minúsculo. Então, nessas nossas duas situações, né, a capacidade térmica, a pressão constante, ela será igual ao calor específico, a pressão constante, vezes o número de moles do meu sistema. E também para um processo a volume constante, a minha capacidade térmica ao volume constante, ela será igual ao calor específico, né, meu C pequeno, a volume constante, vezes N, que é o meu número de moles do sistema. Então, onde N é o volume, é o número de moles do meu sistema, e C minúsculo P e C minúsculo V, né, que é o nosso calor específico, a pressão constante, e o nosso calor específico, a volume constante, são, respectivamente, né, calor específico, a pressão constante e a volume constante. Então, a gente está chegando aqui ao fim da nossa aula 4. Então, eu vou deixar aqui para vocês pensarem, né, no desenvolvimento, né? Quer dizer, como eu falei para vocês, né, capacidade térmica, ela é uma característica de todo material, de toda substância. Então, você pode definir um sistema olhando, né, a capacidade térmica. E aí, como uma consequência, né, quando a gente olha essa capacidade térmica por mol de sistema, a gente define, né, uma grandeza derivada, que é o calor específico, a volume constante e a pressão constante, e também são dois parâmetros que representam uma característica, né, do teu material, da substância e do teu sistema. E a gente deve entender, né, que essas grandezas, elas, para a maioria dos materiais, elas são tabeladas, elas são conhecidas. E isso é um aspecto bastante importante, porque quando você trabalha com novos materiais ou com nanomateriais, né, eu sou da área de nanomateriais, o primeiro parâmetro, né, que se deseja determinar é justamente o calor específico, a pressão constante e o volume constante desse novo material ou de um novo nanomaterial. Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, como desenvolvimento, nós começaremos a nossa aula 5 fazendo esse desenvolvimento, então, voltando aqui às nossas notas de aula, né, então, um aspecto importante
E a gente vai ver o porquê disso, né? Vamos chegar numa conclusão bem poderosa e bem interessante, né? Relacionada a essa diferença entre CP e CV. Então, já vou adiantar aqui para vocês, a gente vai voltar exatamente nesse ponto, né, das nossas notas de aula. Então, a diferença CP menos CV, ela é sempre positiva. Então, existe, né, uma questão importante associada a isso, né? Então, sempre CP será maior do que CV. E essa diferença, né, CP menos CV, ela é igual ao produto da pressão vezes a derivada parcial, derrom de V, derrom de T, a P constante. Então, vocês, até a próxima aula, né, façam uma pesquisa, né, sobre essa diferença CP menos CV. Essa aqui é a expressão, que é a expressão geral, né, aplicável a qualquer tipo de substância, qualquer tipo de material, qualquer sistema. Depois de nós desenvolvermos, então, tentem olhar, né, para essa expressão, pesquisar na internet e em livros também, né, sobre o significado, né, dessa diferença CP menos CV. E nós iremos aplicar, né, essa diferença para uma situação de gases ideais e nós chegaremos numa conclusão muito poderosa, muito importante aqui para o nosso curso. Então, estamos chegando aqui no final da nossa aula 4, né, de termodinâmica aplicada. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Essa aula ela já está disponível, né, no YouTube do nosso canal, então é importante vocês reverem essa aula e assistirem essa aula novamente, acompanhando com as notas de aula mais uma vez. E a partir da aula de hoje, você já tem condição de começar a resolver alguns dos exercícios que estão na nossa primeira lista de exercícios, né, que serve como a nossa primeira avaliação para esse curso aqui de termodinâmica aplicada. Então, você já tem condições, né, de avaliar, né, tanto a variação da energia interna quanto a variação da entalpia, né, para processos a volume constante e a pressão constante, né, dos exercícios da nossa primeira lista de exercícios. Então, eu desejo para vocês um bom dia, né, ou uma boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo o nosso curso. E nos veremos em breve na nossa aula, na nossa quinta aula de exercício, na aula 5 de termodinâmica aplicada. Então, até breve e nos encontraremos na nossa aula 5.